Fala Podcast! Mais uma quinta-feira, episódio novo do Fala Podcast. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, sininho, aquela coisa que você já sabe como funciona e, claro, compartilhar muito esse conteúdo. Hoje estamos aqui com a doutora Larissa Sampaio, ela que é biomédica e vai trocar um pouquinho essa experiência da área da biomedicina com a gente, tá? Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai bater um bate-papo, uma conversa, trocar um pouquinho de conhecimento da sua área. E eu gostaria de começar como é que foi esse caminho aí profissional até se tornar uma biomédica. E o que é essa área também, né? Sim. Então, o caminho foi um pouco diferente, na verdade. Antes eu queria prestar um curso para AFA, para aeronáutica, totalmente diferente. Totalmente diferente. Poderia estar entrevistando aqui uma sargento da aeronáutica. Uma tenente. Uma tenente, é verdade. Pois é, mas glória a Deus que não, né? Porque hoje em dia eu elevo a autoestima de mulheres e não que a área militar não seja muito importante, mas eu me encontrei na área da estética, né? Legal. E eu primeiro fiz estética e cosmética, que foi ali que começou mesmo o amor pela estética. Por muita gente me falar, sempre fui vaidosa, né, desde pequena, então muita gente me falar, por que você não faz estética? Eu não conhecia a faculdade, e aí eu fiz a faculdade de estética e cosmética. É uma faculdade à parte. Uma faculdade à parte. E aí depois, num certo momento, né, depois de formada, já com a minha clínica, eu tive a vontade de fazer a biomedicina por poder avançar, porque eu, como esteticista, não poderia fazer os procedimentos injetáveis. E aí, como biomédica, eu poderia. Tem um limite ali na parte da estética, né? Hoje em dia, parece que já tá um pouco diferente isso, mas na minha época, eu precisei fazer essa transição, entendeu? Na sua época? Na minha época. Você se formou há quanto tempo? Eu tenho, acho que 7, 8 anos de formada. De biomédica? Não, de esteticista. Então, naquela época, não podia ainda. Só 4 anos atrás foi a pandemia, pô. Pois é, não poderia fazer esses procedimentos injetáveis, né? E aí eu fiz a faculdade de biomedicina para me complementar. E aí foi quando eu me encontrei aí mais ainda nessa área dos injetáveis, né? Sim. E eu fui galgando aí esses anos com a estética, na área da estética. Pesquisando brevemente assim, sobre biomedicina, eu observei que são várias áreas que um biomédico pode atuar. Uhum. Desde laboratórios, tanto essa parte da estética. Sim. E você, quando começou, você já sabia que iria para a área da estética, né? Que você já fazia estética. Já fazia. O biomédico, ele pode atuar em várias áreas realmente. Pode ser laboratório, pode ser como responsável técnico, pode ser dentro de hospital. Então, pode ser em várias áreas que o biomédico pode atuar. E aí, dentro das áreas, como eu já era da área da estética, então eu mantive ali na minha área, né? Porque eu já tinha clínica. Sim. Então, ali eu já mantive a minha área como biomédica esteta, que a gente chama, né? Que é quando a pessoa se especializa, é habilitada na área da estética. Porque só você se formar em biomedicina, você tem a habilitação como analista clínico, né? Que é onde a gente trabalha em laboratório. Laboratório, né? Isso, e aí faz aquelas análises clínicas de exame de sangue, fezes, urina, né? Então aí você... Também é o biomédico que faz isso. Também é biomédico que faz isso. E aí você consegue ser habilitado nessa área. E aí quando você quer atuar em uma outra área, você tem que fazer uma especialização. É a pós-graduação. E eu fiz a pós-graduação em biomedicina estética. Para poder, mesmo eu já sendo esteticista, mas você tem que fazer habilitação. E aí você faz a habilitação e consegue se tornar biomédico esteta e trabalhar na área da estética. Como eu já era da área da estética, então eu só mantive. Entendi. Entendeu? E dessas áreas de atuação, teria uma outra área que você acredita que poderia se arriscar? Tem. Perícia. Perícia, caramba. Sempre gostei dessa coisa meio militar, né? Mas também é uma área que o biomédico pode atuar. Pode, ele pode ser perito tanto de laboratório, quanto ele também pode ser perito criminal. Né? Ele pode atuar nessas duas áreas, porque aí já na área criminal, no momento ali, né, que aconteceu o crime e tudo, ele coletar essas informações e aí levar para o laboratório, ou às vezes ele mesmo faz análise, ou às vezes é outro analista que faz, né? Entendi. Então eu gostaria de atuar nessa área. E também tem uma área que é reprodução humana,
Poxa, que a gente interessante. consegue trabalhar em laboratórios também para poder auxiliar em mães que não conseguem fazer a gestação de forma natural. Então, a gente faz todo esse processo que tem para poder reproduzir. Mas, assim, são áreas que eu gostaria de fazer, mas não não tá o pulsa foco, mais não tá o do foco. que a estética, entendeu? Entendi. São duas áreas bem legais e duas áreas que o biomédico consegue atuar também. Bacana. Uma profissão que tem uma área muito ampla, né? É E bem teria vasto. alguma que de jeito nenhum você trabalharia? Só de curiosidade, já porque eu perguntei Laboratório. laboratório de... Laboratório de analista clínico. Sim, que Na é o época da sangue, faculdade, aquela vertebrado. parte de parasitologia, Sim. que é para mexer ali com fezes, não Não rolava rola. nem na, Já na nem na faculdade... faculdade. Nas aulas de laboratório já não rolava. E Então, nas suas áreas de atuação, acredito que a grande maioria são mulheres que você atende, né? sim. Se não 100%, Não, atendo homens também. homens também. Aham, bastante, mas a área principal é mulher. A área principal é mulher. Como é que você lidar aí com essa questão de melhorar a autoestima dessas mulheres, né? Eu acredito que, por mais que estejam aqueles clientes que chegam ali normalmente fazendo os seus procedimentos, acredito também que você deve encontrar pessoas que não tá tão bem assim e depois daquele procedimento lá na sua clínica saia renovado, né? Sim. Renovada. Sim. Como é que são renovar essa autoestima das mulheres? É no dia a dia? gratificante, né? É muito gratificante, porque quando você vê que a pessoa mudou, né? Que a pessoa tá mais feliz, que a pessoa tá se olhando no espelho, tá gostando do que vê, que realmente houve essa transformação, não só na parte externa, né? Que é a parte que a gente olha da pessoa, mas a parte interna da pessoa é muito gratificante, porque ali eu vejo que eu realmente cumpri o meu propósito, né? Porque se eu tenho o propósito de trabalhar com estética, é por algum motivo, né? Eu não trabalho só porque, comecei a trabalhar, eu acho que é algum motivo de eu estar ali naquela área. E aí fazer esse resgate da autoestima é muito gratificante. Esses dias eu falei até nos stories de uma paciente que ela foi fazer ela não sabia nem o que ela queria fazer, né, na verdade, lá na clínica. E aí ela chegou lá na clínica para fazer um procedimento Pra mudar, né? Pra mudar. Mas assim, nem ela sabia o que ela queria mudar, né? E aí eu dei o espelho que eu faço normalmente na frente, né, ali da pessoa para ela me dizer o que incomoda ela. E aí nisso que ela pegou assim o espelho, ela não conseguia se olhar no espelho. Ela não conseguia, tipo, levantar assim a cabeça e se olhar no Tava com a espelho. autoestima bem Bem caída, né? baixa, entendeu? E aí, logo ali, eu tive que ver um procedimento que fosse rápido para ela conseguir já sentir essa autoestima renovada. A gente optou, no caso dela, de fazer o Botox. Que o Botox, ele tem mais ou menos aí um tempo para trazer um resultado de 15 dias. Então, é um resultado muito rápido, né? Porque alguns procedimentos estéticos demoram um pouquinho mais. Sim. E aí, eu fiz o Botox nela, a gente fez nesse terço superior, que a gente chama, né? Que é aqui a testa e os pezinhos de galinha. É mais famoso, né? Conhecido Sim. assim. E aí, em 15 dias, quando ela veio fazer a revisão, ela já conseguia se encarar na frente do espelho, sabe? Oh, que Então, isso daí interessante. foi algo muito legal, que mexeu muito comigo durante a consulta. Eu tive que me conter até pra não chorar ali junto com ela, porque foi algo que mexeu muito comigo e ali eu vi que realmente é um propósito que a gente cumpre, porque a gente acha que a estética é algo banal, né? Sim, Tipo assim, sim. Muitas pessoas estética, acreditam que né? Tem muita gente que acha tem assim, eu essa não posso visão, nem né? ter o acesso ali à estética. Eu acho que todos deveriam ter, sim, um acesso, porque o acesso mexe com você por dentro, né? Porque te deixa mais feliz. E eu sempre falo lá na clínica uma coisa, que mulher feliz, principalmente quando o homem vai na consulta, mulher feliz não tem problema. Quando ela tá feliz, quando ela tá bem consigo mesma, parece que tudo ao redor fica bem e conspira ali ao Sim, favor, que entendeu? melhora pros filhos, pro marido, Pro marido, pra família, tudo. né? Isso aí. Nesses casos, a faixa etária das mulheres que procuram o serviço são você falou do pezinho de galinha, né? Uhum. São só mulheres da meia idade, terceira idade, ou as novas também procuram, né? Procuram. Como é que é essa média de idade, assim? Olha, antes eu atendia mais mulheres entre 40, 60, 70 anos. Por quê? Porque há muitas pessoas antes achavam que já tinha que ter ruga, já tinha que ter a pele flácida, ou já tinha que ter uma mancha, de repente, para Que poder ir geralmente é nessa cuidar. idade que aparece, né? Que a pessoa lembra de, Exatamente. Botox, vou Que usar. vai perdendo um colágeno e aí vai aparecendo esses sinais da idade, Sim. né?
Só que hoje em dia, por a gente falar muito de prevenção, então as mulheres elas conseguem já ter essa conscientização de eu preciso começar com 18, 20, 24. Depende muito, né, na verdade, ali do quanto que ela tem essa conscientização. Porque também, aos 18 anos, é lógico, né? O colágeno tá em dia, a pele tá totalmente maravilhosa, então às vezes ela não precisa de fazer muitos procedimentos, mas precisa fazer alguns para fazer realmente essa prevenção de quando ela chegar com 20, 30, 40 anos, já não ter às vezes uma ruga mais expressiva, né? Ou ter muitas manchas na pele. Então, hoje em dia, com a conscientização da prevenção, as mulheres mais cedo têm ido à clínica justamente para quando chegar lá na idade de 50, 70 anos, não ter que fazer muitos procedimentos e às vezes procedimentos que casos só de estética realmente não resolvem. Aí já tem que partir para casos cirúrgicos, entendeu? Então, por esse motivo, hoje em dia tá meio mesclado. Mais mesclado. Tá tão mesclado que até os homens estão procurando, então, né? E quais são os procedimentos que os homens costumam procurar? É mais facial, porque assim... Também lance de rugas também? Também, muito. Sério? Meu namorado não vive sem botox. Não vive sem botox. Quando começa a dar uma enrugadinha, ele já, quero botar botox aqui, porque deixa a autoestima mesmo, né? Porque a gente acha que é só pra mulher, mas não. O homem também precisa dessa autoestima. E os homens, atualmente, também, eles estão cada dia mais cuidados, né? Hoje em dia, o homem se cuida, faz a barba, faz o cabelo, né? Tem homem que faz até a unha, cutila. Então, assim, os homens hoje em dia estão se cuidando muito, mais vaidosos. E com isso, os tratamentos acabam ficando mais ali no rosto, né? Porque o homem, às vezes, o corpo é mais academia, aquela coisa, mesmo, né? Tendo tratamentos pro corporal também, mas é rosto. Limpeza de pele, um botox, por exemplo, que ajuda já a dar uma rejuvenescida, entendeu? Às vezes um preenchimento, um bioestimulador. Aí depende do quanto que esse homem se cuida. Sim, sim. Nesses casos, a questão da prevenção. Uhum. Quais são os cuidados que as mulheres, vamos focar nelas, poderiam tomar para o cuidado com a pele, por exemplo? Olha, cuidados em casa ou cuidados... No dia a dia, né? No dia a dia, que elas deveriam fazer, é sempre manter uma pele hidratada, entendeu? Eu não conheço, não sei de hidratante. Procura algum na farmácia ali que tá dizendo hidratante pro seu tipo de pele. Às vezes, né, uma pele oleosa, uma pele mais seca. Então, procura um hidratante, vai hidratando. E proteção solar. Porque o protetor solar, ele vai diminuir muitos casos, às vezes, de ruguinhas, né? De um rosto mais flácido, porque ele realmente vai estar protegendo, né? A gente acha que, o tempo tá nublado, tá chovendo, não precisa usar protetor. Mas tem a incidência aí do raio solar, então a gente precisa estar sempre protegendo a pele. Então eu falo isso para todo mundo, assim, hidratação, tanto hidratação de água quanto hidratação tópica, né? Que a gente passa no rosto, quanto protetor solar. São 2 cuidados, assim, que a pessoa, se todos os dias fizer, ela já vai ter uma pele diferente sem mesmo fazer cuidados, entendeu? De estéticos. Entendi. Nesse caso, começando já desde cedo, né? Desde cedo. Depois também que tiver com prejuízo, não dá muito. Já não dá. Já tem que recorrer aos procedimentos. De procedimentos estéticos, entendeu? E que elas conseguem cuidar prevenindo, né, já na clínica, já desde nova, já seria limpeza de pele. Porque a limpeza de pele, ela vai limpar a pele de uma forma profunda, né? Então, a gente consegue fazer a limpeza de pele que já hidrata a pele ali bastante, já melhora a obstrução dos poros também. Então, deixa aquela pele sempre saudável, né? Consegue entrar com microagulhamento, que o microagulhamento, ele é um recurso onde a gente faz microfurinhos na pele da pessoa, né? E aí fica um microcanal. E a gente sempre coloca um ativo. E aí esse ativo permeia mais ali para dentro da pele, né? Então isso estimula o colágeno, melhora às vezes cicatrizes, melhora também manchas. Então esse tratamento é um tratamento que assim não tem muita contraindicação, dá para a pessoa realizar um procedimento tranquilo, em torno de 40 minutos. É um procedimento que só faz uma vez no mês e dependendo do caso ali da pessoa, faz 3 sessões, 4 sessões. Então não é uma coisa que a pessoa consegue, assim, ao longo do ano, vamos supor, fazendo uma limpeza de pele, um microagulhamento, tomando esses cuidados em casa, consegue prolongar mais aí o rejuvenescimento do que quem não faz nada, entendeu? Entendi. Em relação à maquiagem atrapalha um pouco
Depende. Tem isso também? Tem, depende. Depende, assim, qual o cuidado que você tem antes de se maquiar, né? Tem um Se cuidado você antes, prepara a pele. tem isso também. Tem, tem. Caraca. Não é Porque fácil ser não é mulher. fácil. Quer dizer, Porque... você tem que se preparar pra maquiar, pra depois da maquiagem, né? Isso. Tem que se preparar diariamente na pele. E se ainda não der muito certo, você ainda tem que ir pro procedimento cirúrgico. Legal. Não tá fácil. Basicamente é isso. Porque o que que acontece? Quando a gente só coloca a base ou os produtos no rosto, né, de maquiagem, a gente não fez uma preparação ali para a pele. Então ele já tá ali em contato direto com o poro, com a pele, e isso não tem ali uma mini barreira, né? Quando você hidrata, você já passa um protetor, você consegue fazer uma barreira também, tem um De primer proteção, né? que dentro da maquiagem, né, as maquiadoras, as meninas aí conhecem, que é para também já fazer essa proteção ali, né, para você poder aplicar a maquiagem, vamos dizer que com mais segurança, né? E aí é depois da maquiagem que é o principal, porque dormir de maquiagem não dá. E é o que mais deve Não acontecer dá. aí com essa mulherada. Principalmente acho que sai à noite, chega Chegam cansada. cansada, não rola. Tem que tirar a maquiagem. Tem que tirar. Porque esse é o principal motivo até da pessoa envelhecer e às vezes estar ali com uma região mais flácida. Muitas mulheres têm essa região abaixo aqui dos olhos, da olheira, mais flácido. Mas porque usa muita maquiagem, não tira totalmente, não tira da forma devida. Ou quando vai tirar, esfrega muito ali a região. E isso com o passar do tempo, né, a frequência que você faz acaba trazendo esse malefício pra pele. Uma pessoa que tá fazendo isso ali, que sai o final de semana todo, se É. maquia todo dia pra Pelo amor de trabalhar. Deus, vai cuidar do rosto. Tira a maquiagem aí quando chegar em casa. Os procedimentos que você faz lá na sua clínica, quais são os mais comuns? Olha, antes eu fazia de tudo, né? Lá na clínica. Fazia corporal, fazia facial, fazia capilar, fazia de tudo. Hoje em dia eu nichei um pouco mais os meus procedimentos, né? Por quê? Porque eu acho que assim, quando você faz de tudo, você não consegue se dedicar a alguma coisa ali Exatamente. 100%, né? Então, hoje em dia, o meu foco principal são nos cuidados faciais. Tenho lá na clínica os procedimentos corporais, também outros procedimentos, mas o meu foco principal é o foco facial. Então, no foco facial, o que eu faço muito, né? Tenho muita demanda, é Botox, porque Botox ele é um procedimento injetável e ele é como se fosse uma porta de entrada para os cuidados, né? Porque às vezes até tem gente que confunde Botox com preenchimento labial, que o preenchimento labial ele vai volumizar os lábios, né? Já o Botox ele vai tratar ruguinhas, que normalmente a gente utiliza mais nesse terço superior, que é o mais famoso, né? Aham. Dá pra usar no rosto todo, dá pra usar em pescoço, mas o que é o mais famoso é no terço superior, né? E aí o Botox, ele é tipo uma porta de entrada. Todo mundo quer fazer, porque todo mundo, eu tenho uma ruguinha, quero melhorar. Então já é tipo uma porta de entrada, que foi até o caso dessa paciente, né, Sim. que chegou lá com baixa Nossa. estima e aí a gente renovou já em 15 dias a autoestima dela. E outro tratamento também para tratar já mesmo da pele, dos poros, de deixar a pele ali com efeito de maquiada, mas sem estar maquiada. Consegue fazer Consegue. isso? Como estamos avançados. Já estamos avançados. Porque hoje em dia, cada dia mais a gente quer naturalidade, né? Sim. A gente fala mais Eu ia de uma falar sobre isso estética em relação ao natural. Botox. Porque Sim. que chega, ou pelo menos chegava na minha época de filmes, novelas, séries, enfim, era aquela coisa bem artificial do Sim. Botox. Só que, claro, eu tô falando isso dos anos... Era anos 2000, mas com uma base dos anos 90. Então, assim, era algo bem superficial, aquela coisa bem estática mesmo, que notoriamente você via que era algo artificial. Hoje em dia ainda é assim? Acredito que não. Não. Né? Já Eu vou tenho responder. Botox. Não sei se você diz que eu Sim. tô natural ou não, mas eu tenho Botox. Mas é mais... natural. Tá bem mais avançado, né? Sim. Como E é aí... que tá funcionando isso? E o que acontece? Cada dia mais a gente quer naturalidade, justamente porque as pessoas não têm mais essa coisa de assim, fez procedimento estético, Sim. né? Quer dizer que fez um procedimento estético. Hoje em dia as mulheres de 50, de 60, elas querem aparentar ter 40, vamos dizer assim, mas sem dizer que elas passaram por intervenção de procedimentos estéticos. Ela quer dizer que ela nasceu assim Sim. e tá envelhecendo, mas envelhecendo de forma natural. Então, hoje em dia a gente não precisa mais ter aquela
aquela coisa assim de fez procedimento, sabe? Que você olha pra pessoa e você diz, nossa, a pessoa tá com botox, ou tá com preenchimento, ou tá com aquele rosto mais quadradão, né? De preenchimento aqui nessa região da mandíbula. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas querem deixar mais natural. E aí esse laser Lavien, ele se enquadra exatamente nisso, que é essa nova tecnologia que a gente tem lá na clínica. Ele é Como um é que laser funciona? que a gente faz uma vez no mês e ele dá esse efeito de uma pele saudável, uma pele sem manchas, uma pele maquiada, com os poros mais contraídos, mas sem dizer que você está fazendo ali procedimento, né? Ele tem um downtime pouco, que seria o quê? O tempo de recuperação da pele, então é em torno de 24 horas. E muita gente faz assim, vou viajar, quero uma pele perfeita, vou para um evento, quero uma pele perfeita. E no dia a dia mesmo, para usar menos de maquiagem, né? E acabar tendo essa pele perfeita aí por mais tempo, sem precisar estar toda hora ali na frente do espelho retocando alguma coisa. No caso do Botox, qualquer pessoa que chegar lá na clínica, ela pode fazer o procedimento ali no dia mesmo ou tem alguma anamnese, alguma coisa que precisa saber se essa pessoa pode fazer esse procedimento? Tem. Como é Hoje que em funciona? dia. Eu cheguei lá e quero fazer um procedimento de Botox, por exemplo, para a Tá. gente focar no Botox agora. Hoje em dia, todos os procedimentos que você vá fazer lá na clínica, ou né, em qualquer clínica, deveria ser dessa forma, você não pode já chegar e fazer. Né? Você tem que passar por uma consulta. Essa consulta lá na clínica eu chamo de Beauty Pass, que é esse primeiro contato, esse primeiro momento que o paciente chega na clínica, tem toda uma atmosfera, tem todo um ambiente ali para ele viver realmente aquele momento, aquela consulta. E aí a gente tem uma série de perguntas, onde esse paciente mesmo preenche esse questionário, ou então a gente vai preenchendo juntos ali conversando. E ali eu consigo identificar pelas patologias que ele tem, né, as doenças, o estilo de Sim. vida, se ele pode ou não, se ele está apto ou não a realizar qualquer procedimento, mesmo o Botox ou qualquer outro procedimento. Por quê? Porque se ele tem uma alergia, ou se às vezes ele tem uma patologia, né, uma doença autoimune, por exemplo, ele não pode realizar esses procedimentos, porque são procedimentos que muitas das vezes causam processos inflamatórios, né? Sim. Às vezes entra ali uma substância que o organismo pode entender como um corpo estranho, então por esse motivo a gente não realiza, né? Aí eu dou toda uma orientação para esse paciente, até por exemplo, gestante, lactante, pode realizar alguns procedimentos, mas aí também eu dou uma orientação para quê? Para ir até o médico e ter ali o aval, né, do médico que acompanha a pessoa, às vezes numa doença também, se ele pode ou não realizar aquele procedimento. E aí, tendo esse aval desse médico que conhece mais ali a pessoa, acompanha mais ali a pessoa durante anos, aí a gente consegue realizar. Mas todo mundo tem que passar por essa consulta primeiro. Sim, tanto no Botox quanto nos outros Nos outros procedimentos. também. No caso desse laser Lavien, Isso. como é que... Ele é um procedimento novo? Ele não é muito novo. Eu já faço ele há 1 ano lá na clínica. Sim. Então, ele já não é tão novo assim, Então, né? calma, 1 ano ele não é novo? Não, É porque a estética é muito rápida. muito rápido. A estética é muito rápida. Hoje em dia a gente Você já tem tem que sempre outras atualizado, né? novidades. Tem que estar sempre atualizada. Tem que estar sempre a congresso, cursos, sempre aprendendo de novas técnicas. Eu gosto muito, né? Eu sempre estou em congresso, sempre estou em evento, sempre tô. Foi semana retrasada agora, eu estava num congresso no Rio de 3 dias. Então eu sempre estou, tanto no Rio quanto em São Paulo, fazendo esses cursos e essas atualizações. Porque o que acontece? Como a estética é muito falada, né? É muito consumida também, então cada dia mais tem estudos, cada dia mais tem referências, novos ativos, né? Novos procedimentos, para que justamente a gente consiga trazer a recuperação da pele, a gente consiga trazer o bem-estar do paciente, mas de uma forma às vezes mais rápida, menos dolorida, sabe? Então tem essas inovações. Entendeu? Então, assim, o laser Lavien, por exemplo, tem 1 ano já que eu faço. Eu não considero já um procedimento Já não é tão novo. Caramba. Porque a gente já tem agora os exossomos e o PDRN, que são 2 outros ativos que a gente consegue até associar o laser Lavien também. Mas já são outros ativos agora que são uma novidade no mercado da estética e da estética regenerativa, que seria o quê? Essa estética de bem-estar, regeneração e não tanta mudança ali na pessoa, sabe? Tanto desconfigurar ali a pessoa, mas regenerar e deixar a pessoa com um bem-estar na pele e na autoestima também. Nesses casos das pessoas que buscam estética, como é que você lidar com aquele... Não sei se você tem lá na sua clínica, mas
aquele paciente que você vê que já tem um certo exagero na questão da estética. Acontece isso? Acontece. Como é que você lidar com Eu não isso? faço. Não faz? Eu dispenso. Sério? Sério. É assim, e a gente tem que ter muita ética quando a gente trabalha com a estética, né? Não com a estética, eu acho que com todos as áreas, né? E aí, quando o paciente chega pra mim e eu já vejo que o que ele está fazendo tá exagerado ou que não vai Pode colocar contribuir... em risco Em também, né? risco, Tanto a total. saúde dele quanto o seu trabalho. Sim. Eu mesmo dispenso ali o cliente. Já aconteceu de eu dispensar mesmo. Falar, olha, eu não vou fazer seu procedimento. E aí o paciente fica chateado de Sim. um certo modo, Não às vezes entende, que né? gosta desse exagero. Mas quando é um paciente que ele preza mais assim pro bem-estar dele, pra saúde dele antes do procedimento, ele entende. E aí, por esse motivo, ele pega a confiança com você. Porque ele vê que você não quer só o dinheiro dele, entendeu? Você não quer só vender ali dinheiro na conta. Mas sim que você quer o bem-estar dele antes do seu dinheiro. Sim. Entendeu? Então, eu faço isso lá na clínica. Legal. Além do Botox e do laser, tem outros procedimentos que tem uma saída bacana também? Tem. Agora, essa novidade do PDRN. Esse é novo. Esse é novo. Esse tem uns 3 meses, então é bem novo. Sério, e os clientes estão por dentro? Estão. Ou eles vêm... Tem alguma novidade aí ou não? Eles já vêm sabendo o que eles querem? Não, assim, depende, né? Eu tenho os pacientes que já chegam com todo um conhecimento e aí realmente... Mais atualizado do que a gente. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizado, porque se nós como profissionais não estivermos atualizados, como o paciente vai estar na nossa frente? Não tem como, né? Então a gente tem que estar sempre atualizando por conta disso. E aí o PDRN, na verdade, os meus pacientes é que estão conhecendo. Por quê? Porque realmente eles já não vinham com isso assim, eu quero fazer o PDRN. Não. É uma coisa que para os pacientes que já estão em tratamento lá na clínica ou que já são ali da minha cartela de paciente, eu apresento, né? Então eu digo os benefícios, para que ele é bom, o que ele vai funcionar, o que ele vai trazer de resultado ali para a pessoa. Porque o que acontece? A gente também tem que ter esse senso, porque às vezes o paciente quer fazer uma coisa, quer fazer um procedimento, mas aquele procedimento não é para ele, né? Exato. Então, a gente tem que ter esse senso do que a gente vai indicar e para quem a gente vai indicar. Então, para os meus pacientes, como eu sempre estou buscando inovação, sempre estou buscando, né, coisas novas, eu consigo apresentar, olha, o PDRN, que no caso é esse ativo agora, ele é do DNA do salmão. E o que ele vai fazer? Ele entra nessa estética regenerativa de estímulo de colágeno, mas de uma forma mais natural também, onde a gente consegue trazer esse bem-estar para flacidez, para ruguinhas, linha de expressão, mas a gente não precisa fazer nenhum procedimento injetável e tudo mais. Ele é só feito no microagulhamento ou com laser Lavien. Por quê? Criam microcanais que a gente consegue introduzir para dentro da pele esse ativo, entendeu? Esse ativo é o quê? Em forma líquida? Ele é tipo um gelzinho. Ele vem como se fosse um gelzinho, não tão líquido assim. E aí a gente consegue microagulhar o rosto do paciente e colocar esse ativo em cima. Interessante. E tem resultados excelentes. Eu tô apaixonada pelo PDRN. Então, eu tenho indicado muito para pacientes de flacidez, pacientes, né, que precisam mesmo dessa densidade dérmica, realizar o PDRN. Uma curiosidade aqui, você já está com a clínica há quantos anos, mais ou menos? Você falou que está formada... Uns 7 anos, mais ou menos, que eu tenho a clínica. Como é que você fez, assim... Você terminou a sua faculdade, já trabalhava com estética, né? Uhum. Como é que você viu, assim, não trabalhar para os outros, em buscar empreender? Uhum. Porque além de ser biomédica, você teve que ser empreendedora. Sim, e aprender tudo sozinha. Exato. Por isso, hoje em dia, que eu criei até a mentoria empreendedora completa, que é o quê? É para justamente ajudar mulheres, né? O foco principal são mulheres que querem empreender na área da estética ou querem empreender em uma outra área, né? Que seja ali dentro do ramo de mulheres, e como moda feminina, né? Cílios, sobrancelha. E aí, essas mulheres, elas conseguem ter um norte. Tipo assim, o que eu preciso fazer para empreender? Porque quando você tá sozinha, né, que você tá indo ali na frente de tudo, você tem várias portas, você toma na cabeça, vamos dizer assim, né, para justamente encontrar o que você tem que fazer da forma certa, da forma correta, para você empreender. E a vida de empreendedor também é assim. Se não tiver um planejamento, é meio doida, porque é instável, né? A vida do empreendedor é instável. Então, a gente precisa ter ali um norte, tipo um passo a passo do que fazer, para poder ter uma clareza melhor. E às vezes, assim, coisas que eu já passei,
né, a pessoa não passar, porque ela já vai ter uma coisa assim, ó, se você não fizer um fluxo de caixa, você não sabe quanto tem no final do mês. Se você não sabe quanto tem no final do mês, você pode ficar no vermelho, entendeu? Então, assim, de ela ter um passo a passo para ela não passar por coisas, por exemplo, que eu também já passei como empreendedora, né? Como é que você aprendeu isso? Na prática, Na prática. ou buscou conhecimento Na também? prática. Eu sempre busquei, sempre gostei muito de estudar, né? Então eu sempre busquei, já fiz mentorias também, já fiz muitos cursos para essa área da gestão, né? Eu sempre gostei muito dessa área da gestão. Então eu sempre estudei dentro dessa área, mas voltado para minha área da estética, né? Mas foi mais no dia a dia mesmo, porque eu me formei. Eu trabalhei sim para uma outra clínica, né, aqui da cidade. Eu trabalhei durante 1 ano. Antes, na verdade, eu estagiava nessa clínica. Sim. E aí, depois de formada lá na área da estética, eu ainda assim trabalhei durante 1 ano. E aí, eu sempre tive a cabeça empreendedora. Por isso que foi tão natural também, né? Eu sempre tive a cabeça empreendedora. Eu lembro que na época que eu estagiava nessa clínica, a minha mentalidade não estava na mentalidade de trabalhar para alguém, mas a minha mentalidade estava de eu gerir, né, um espaço. E aí eu fui organizando, né, uma forma de conseguir dar esse passo. E aí eu dei esse passo, abri uma primeira clínica que foi em parceria também com uma outra profissional. E aí depois de 2 anos a gente desmembrou e eu abri a clínica sozinha, entendeu? Entendi. É a mesma clínica que você atende hoje? É a mesma que eu Onde atendo. que fica ela? Fica na Rua do Comércio, ali quase de frente para Pernambucanas. É ali em cima da Martins, material elétrico. Sim. Então é ali, bem num ponto ali do Bacaxá. Bem num coração ali que dá para todo mundo achar. E como é que as pessoas fazem para te encontrar lá? Olha, atualmente tem as redes sociais que ajudam bastante a gente, A gente vai deixar né? tudo na descrição do vídeo, Tá. fica tranquilo. Tem as redes sociais, né? Lá no Instagram, doutora Larissa Sampaio, que as pessoas conseguem acompanhar meu dia a dia, acompanhar os procedimentos. Mas hoje em dia, a minha maior prospecção, assim, de pacientes fica sendo no boca a boca. Né? Vamos supor, você foi lá, fez seu procedimento, gostou, e aí você vai indicar uma pessoa de sua confiança. E aí que eu entro, porque a pessoa normalmente me indica, né? Então, desde quando eu comecei até hoje, a minha maior prospecção mesmo de clientes foi através do boca a boca. Mas através das redes sociais consegue entrar em contato direto com você? Consegue entrar em contato direto, tanto lá no WhatsApp, né, que tem todas as informações, quanto lá no Instagram também. Interessante. Doutora, só para a gente poder falar aqui um pouco também, já passou por alguma situação, se não quiser conversar, fica tranquila, de algum procedimento que deu errado ali, que mesmo tomando todos os cuidados, deu algum problema, deu algum BO, assim, vamos dizer? Algum erro, não alguma tive coisa? com erros, graças a Deus, nunca tive nenhum Alguma problema reação? com erros. Às vezes tem sim os Porque às vezes procedimentos. a pessoa pode até mentir, né, na avaliação. Na avaliação, né? Isso acontece, mas aí eu não sei porque eu sempre consigo descobrir. Sim. Né, assim, por mais que às vezes a pessoa fale assim, eu não tenho tal coisa, ou eu não... E aí depois a gente conversando ali durante... Acaba soltando alguma coisa, né? O que já aconteceu foi assim, de pacientes não ter um resultado desejado porque não fizeram o que tem que fazer. Né? O dever de casa. O dever de casa. Que acha que é só chegar ali na clínica, fazer o procedimento e acabou. Mas não, a pessoa tem que também ter uns cuidados em casa, né? Então, por exemplo, pacientes que fizeram microagulhamento e foram pra praia. Nossa. Não pode. Que pensa que o microagulhamento é um ralado, acho que é uma dúvida, sim. Que a pessoa fiz um procedimento estético hoje, no outro dia, vamos dizer, no domingo, solzão, vou pra praia. Acho que pelo menos eu ia mandar uma mensagem. Doutora, eu posso ir pra praia? Mas não mandam. Aí, o que acontece? Bem óbvio isso, Bem óbvio, né? E assim, eu ainda dou por escrito todas essas recomendações. No início, né, dos meus atendimentos, eu não dava, eu só explicava ali pro paciente. Mas eu achei necessário dar isso por escrito pro paciente saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Entendeu? Também, quando a gente faz qualquer procedimento lá na clínica, tem um contrato, onde ele coloca todas as informações dele, tem todas as cláusulas falando do que pode acontecer no procedimento também. Por exemplo, o preenchedor, né, que hoje em dia eu não atuo mais tanto com essa área da harmonização, mas na época, até a cláusula a pessoa tinha que assinar.
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu peguei, assinei e não li. Mas se ele assinou na cláusula, ele leu a cláusula, né? A obrigação dele era ter lido ali a cláusula do que poderia acontecer. Mas, basicamente, é isso, de ter esse respaldo também jurídico, né? Do paciente assinar tudo certinho e saber o que ele tá fazendo e o que pode acontecer caso ele também tome uma atitude, vamos supor, de ir na praia aí com microagulhamento, né? E eu ainda dou isso por escrito pro paciente. Então, graças a Deus, eu tenho pacientes disciplinados hoje em dia. Mas também que você fazem... soube disciplinar, né? Soube disciplinar. Então, eles são comprometidos com o tratamento. E quando eu faço as minhas orações, eu sempre peço isso para os clientes. Né? Para Deus, né, na verdade, que os meus clientes sejam clientes abençoados, prósperos e comprometidos com os seus resultados. Por quê? Porque quando eu tenho um resultado legal, eu fico muito feliz por ter entregue aquele resultado para o paciente. Mas eu sei que ali também tem a mão do paciente, né? Tem o peso ali dele ter cuidado, dele às vezes ter deixado de usar uma maquiagem, deixado de ir na praia, para poder o resultado ser bem sucedido. Então, eu nunca tive nenhuma intercorrência, assim, sabe? De, sei lá, necrose, a uma aurose, que é a cegueira. Eu nunca tive nenhum procedimento que me trouxe a isso, e graças a Deus por isso. Se eu tivesse, eu teria, sim, respaldo para poder conseguir conduzir da melhor forma aquilo, né? É arriscado isso, né? Principalmente nos injetáveis, já né? tem toda uma preocupação por trás disso, né? Por trás disso. O fato de você entregar pro cliente por escrito, já faz assim, ó, aqui. Tá escrito. Aqui. Se você fizer... É conta e risco sua, legal, entendeu? Legal, mas eles são comprometidos. Então, hoje em dia, eu não tenho, assim. Eu já tive no início ali da atuação, mais esses casos, mas que não trouxeram nada grave, entendeu? Foi algo assim, que a pessoa conseguiu ficar legal, entendeu? Eu perguntei, doutor, você não leva mal por ter perguntado, porque a gente vê, né? A gente vê, é o que mais... Infelizmente, eu acredito assim, que com toda certeza, tenham mais resultados positivos do que negativos. Mas quando tem um negativo, chama muita atenção. E cai na conta, por mais profissionais, cai na conta dos bons profissionais. Sim. Porque fica em questão alguns procedimentos. E a maioria dos profissionais fazem ali, se não diariamente, semanalmente, vários procedimentos que dão certo. Mas quando você tem uma profissional que não faz da forma correta, acaba repercutindo muito mais. Acaba queimando toda a classe, né? Mas isso não é só na questão da biomédica, acho que em todas as profissões. Você tira, por exemplo, um policial que tem de operações bem-sucedidas, mas quando tem uma errada, aí todo mundo meio que paga por aquilo, né? Fica ruim para todo mundo. Por isso que eu perguntei, tá? Eu acho, assim, só finalizando essa parte, eu acho que isso vai muito também da conduta do profissional. Sim. Né? Do profissional, ele saber agir com ética ali com o paciente, que aí entra naquilo que a gente conversou. De, tipo assim, saber dizer não pro paciente, né? Saber colocar a ética na frente do dinheiro, muitas coisas. Exato. Eu já vi algumas profissionais que, por exemplo, faziam rinomodelação com uma caneta pressurizada. Essa área do nariz é uma área extremamente perigosa. Até aquele Naldo Bene, né? Sim. Ele teve uma intercorrência com um médico famoso, médico não, acho que era dentista, mas famoso, capacitado, estudado, e que fazia milhões de rinomodelações, e na dele calhou de dar ruim, né? Mas eu acho que quando você sabe o que você está fazendo, você entende de anatomia, você entende de fisiologia, você realmente estudou para estar atuando ali naquela área, e você tem uma ética profissional, não vou botar mais porque não vai ficar legal no seu rosto, ou não vamos fazer esse procedimento porque não é para você, aí a gente consegue contornar essa questão das intercorrências. Bacana. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação. Obrigada. Tá? Você que está assistindo a gente, espero que você tenha gostado do nosso episódio. Não esqueça de compartilhar. Se você curtiu o nosso vídeo, dá aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, os telefones, contatos da clínica e tanto das redes sociais da doutora vão estar na descrição. Você pode chamar ela nas redes sociais. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais ainda aqui no Fala Podcast. Será sempre bem-vinda. Muito obrigada. Como a biomedicina tem várias e várias novidades, né? Quando tiver uma novidade, se você quiser conversar com a gente aqui, sinta-se à vontade. Muito obrigada. Tá bom? O estúdio está aberto para você.
Ah, muito obrigado. Obrigada. Bom, esse foi o episódio do Fala Podcast, mais um episódio do Fala Podcast. Espero que na próxima quinta você esteja juntinho aqui com a gente também, tá? Então até a próxima quinta, 8 da noite, sempre com um episódio novo do Fala Podcast. Tiagão, não posso finalizar sem agradecer ao Thiago. Valeu, eu sou o Robinho e esse foi mais um Fala Podcast.